Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O seu Espírito é maravilhoso. A sua presença é algo ímpar, o teu Espírito é algo ímpar sobre as nossas vidas. A tua salvação é algo único neste mundo, Pai. O teu amor, o teu cuidado, os teus ensinamentos são algo único. O teu Espírito, a pessoa do teu Espírito é algo único nesta terra. Que o Senhor deu a nós. Por isso nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tão grande amor, por tão grande amor, tão grande cuidado. Porque nós éramos teus inimigos, e mesmo assim o Senhor olhou com amor. O Senhor olhou e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O tema dessa noite é a obra do Espírito. Eu creio em milagres. Já é a terceira semana que nós estamos falando do Espírito Santo. Porque acho que é fundamental e essencial que o cristão tenha uma vida, um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo na vida do crente é o poder, e o poder de Deus opera milagre ontem e hoje e até a volta de Jesus. Por que falar do Espírito Santo? Porque Ele que foi a promessa, a obra do Espírito Santo. Nós vamos ver lá no livro de João, capítulo 14, do verso 16 ao 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. No Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Esta é a pessoa do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro. E Ele estará junto conosco para sempre, até a igreja subir. Esse é o Espírito Santo. Aí muitos que estão fora da igreja, que não aceitaram Jesus, quando vê um culto, um mover do Espírito Santo, viram escárnio, porque diferente daqueles que estão ali dentro do culto, que conhecem a pessoa do Espírito Santo, que vivem junto com a pessoa do Espírito Santo, elas criticam. E as igrejas têm se encolhido por causa das críticas.
e deixado o poder do Espírito Santo de lado. Porque muitas vezes até quem está pregando não conhece a pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Temos que saber que ele foi prometido para nós. Em Lucas 24, do verso 49, Jesus fala: e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Novamente em João capítulo 14, verso 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse. Esse é o Espírito Santo, que é onde é a nossa promessa, e nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1:8, novamente: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele não é apenas com o crente, mas ele quer encher a vida do crente. Ele não vai ser mais um, mas sim ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer estar junto. Ele quer estar junto das suas decisões, das suas escolhas. Que você possa abrir o seu coração no louvor ou na sua casa, quando você fechar a porta do seu quarto e orar em secreto. E ali, você orando em secreto, você vai estar com o Espírito Santo. Você vai estar em comunhão. Ali você vai entender o que o Espírito Santo quer para a sua vida. Em Efésios capítulo 5, do verso 18: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Como que eu vou me encher pelo Espírito? Orando, louvando, meditando na palavra, adorando, fechando a porta do seu quarto. E ali, ele vai aparecer. E ali você vai ver o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Atos 2:4. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando, muito forte. E esse som tomou toda a casa onde eles estavam. A promessa se cumprindo. A promessa do Espírito Santo de Deus. Mas se você pegar desde o começo do verso 1 de Atos 2:1, você vai entender. E ao completarem-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio, até num só lugar. Eles estavam reunidos num só lugar, num só ambiente. Eles estavam aqui, numa reunião, eles estavam aqui falando, conversando, adorando, buscando a presença de Deus. Eles estavam reunidos num só lugar, buscando o poder de Deus, buscando a promessa que Jesus falou: não saiam de Jerusalém, até que venha sobre vocês o poder. E no verso 4 veio, e de repente veio, no verso 2, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Quem concedia que falasse? O Espírito Santo de Deus.
Eles estavam reunidos e muitas vezes nós queremos o poder do Espírito Santo se manifestando em nossos cultos, se manifestando nas nossas igrejas, mas nós não fazemos como eles estavam fazendo. Não buscamos a presença do Espírito Santo, não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra, não buscamos conhecer realmente o Espírito Santo. Mas queremos o poder e usamos artifícios errados, que não é a palavra. O Espírito Santo de Deus, Ele é Deus atuando na terra. É a atuação de Deus nessa terra. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus, o homem é incapaz do sobrenatural. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, o homem é incapaz de fazer algo sobrenatural. Daí por isso que começa a acontecer algumas coisas estranhas dentro da igreja. Porque o homem sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele vai tentar usar artifícios e não o Espírito. Porque ele não conhece o Espírito Santo. E quando nós resolvemos conhecer o Espírito Santo de Deus, você vai ver a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas com Ele, mas com o Espírito de Deus, somos capacitados para viver milagres. Eu creio em milagres porque creio em Deus. Amém. Em Hebreus 11:6, o texto fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é a chave que move os milagres. A fé é a chave que abre a porta para você viver os milagres de Deus na sua vida. Exemplo, Marcos 9:23. Jesus é questionado. E a pessoa pergunta: se podes me curar? Daí Jesus fala: se podes? E disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. O teu milagre está aonde você está crendo. Aonde é o teu foco? É na situação ou naquele Deus que pode fazer o seu milagre? Porque quando nós entendemos que está em Deus o nosso milagre, e nós cremos com fé, e não duvidamos em nosso coração, a resposta é só uma. É só uma resposta. Mateus 21:22. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem, tudo que você está pedindo em oração, você está crendo o suficiente, você está duvidando. Porque quando você entra a dúvida, não vai acontecer. Você não vai receber. É fato. Não sou eu que estou falando. É a própria palavra de Deus dá o entendimento a nós. Dá esse entendimento. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Muitas vezes é nós mesmos, nós acabamos de orar, saímos do quarto e falamos logo as coisas erradas. Será que Deus vai dar? Já entrou dúvida. Volta para o quarto.
fecha a porta e ora novamente. E ora novamente. Precisamos lembrar do motivo da nossa fé. Não cremos pelos milagres que vamos receber em si, mas cremos em Deus. Não por aquilo que vamos receber, por aquilo que estamos pedindo e esperando, mas cremos no milagre por causa do nosso Deus, do seu poder, daquilo que continua nele, porque Deus continua o mesmo, poderoso para criar e para curar. Ele não mudou, ele continuou o mesmo, poderoso para criar. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. É esse que é o seu Deus. É esse que é o seu Deus, que ele tem poder para fazer aquilo que não existe ainda de existir. Salmo 33:9, o salmista fala: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Esse é o teu Deus que você adora. Esse é o teu Pai que enviou Jesus para morrer por você. Esse é o teu Pai que enviou o Espírito Santo para ser o teu Consolador. Aleluia. É esse teu Deus. É esse que é teu Deus. Êxodo 15:26. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, o Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Aqui é Moisés falando. Isso? Aqui falando, até que passe o teu povo, aquele teu povo que você pagou, que você comprou, que você tirou. Esse é o Deus. Esse é o nosso Deus que tem esse poder. Todos nós precisamos, ou vamos precisar algum dia de um milagre. E sabe quando você vai precisar, um dia todos precisarão? Se não vai precisar, ou se está esperando, se está precisando. Por que esse milagre não acontece? Como que você se orava? Como você tem se comportado referente a essa situação? Porque em todas as necessidades que nós precisamos, Deus sempre está pronto para agir. Quando o povo precisou atravessar o Mar Vermelho, Deus estava pronto para agir. Quando o povo não tinha o que comer, Deus mandou o maná. Quando o povo enjoou do maná, Deus mandou gorgonizas à tarde. É esse Deus que está sempre pronto para agir em nossas necessidades. Aleluia. Mas nós precisamos agir da mesma forma, com fé e não duvidar. O Espírito Santo é o poder que opera e ele que cura. Aleluia. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo,
porque Deus estava com ele. Jesus, aqui na terra, curou todas as pessoas. E nós, aqui, servos de Deus, hoje somos instrumentos para o Espírito Santo, para o poder do Espírito Santo acontecer nessa terra. João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Jesus está falando assim: eu faço essas coisas porque eu vi o meu Pai fazer. E o Espírito Santo fala: eu preciso de você para fazer e cumprir aquilo que o Pai me pediu, para fazer o que eu vi o Pai fazer, o que eu vi Jesus fazer. Eu quero usar vocês. Eu quero vocês como instrumento em minhas mãos. Aleluia. Porque eu quero fazer o mesmo. Aleluia. Zacarias. E se nós entendermos que o milagre de Deus não é por força, não é pela minha força, pela minha capacidade, pela minha eloquência, é ação divina. Zacarias 4,6. E a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, nem por violência, como o texto fala aqui, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é porque eu falo bem, não é porque eu sou bonitinho, que o Espírito Santo vai se manifestar e vai curar. É uma ação divina. É uma ação que nós precisamos ver, precisamos estar disponível para que o Espírito Santo haja nesta terra. A cura, ela flui da virtude de Deus, não do homem. O homem não tem poder para nada. Tudo flui da virtude de Deus. Aleluia. Salmo 103, do 2 ao 3. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Isaías 53, do 4 ao 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e aflito, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Deus cura câncer, artrite, tumores e toda a enfermidade, pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É esse mesmo Espírito, através desse Espírito, que Deus age, que haja cura, que o câncer saia, que haja cura dessa enfermidade, da artrite, tumores e de toda a enfermidade. É através do Espírito que ressuscitou Jesus Cristo.
Romanos 8:1. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse mesmo Espírito. Este mesmo Espírito. O Espírito de Deus age antes da ação humana. Salmo 51:11. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo não começou só lá no Pentecoste. Lá ele foi enviado com uma promessa para estar todos os dias junto conosco. Mas ele já existia antes. Ele já atuava no Antigo Testamento. Exemplo, Gideão. Juízes 6:34. E então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abizeritas para segui-los. Sansão, Juízes 14:6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizeram. Gênesis 41:38. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem o Espírito Divino, em quem está com o Espírito Divino? Falando literalmente de Josué. Davi, Salmo 51:11, que a gente acabou de ler. Não me expulse da tua presença, nem tire o teu Espírito Santo. Já existia o manifestar. O Espírito Santo está desde a criação junto. Ele sempre foi o poder por trás da manifestação sobrenatural, o Espírito Santo. E da mesma forma ele continua sendo e vai ser até a subida da igreja. Esse é o Espírito Santo. O que Deus fez, como Deus agiu no passado, no Antigo Testamento, que ele agiu com Jesus, que ele agiu com os apóstolos. Esse é o mesmo Espírito que está aqui, que foi deixado a nós para agir desta mesma forma. O Espírito Santo, ele não mudou. Quem mudou foi nós, o nosso caráter, o nosso querer que está junto com o Espírito Santo. Não ele. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Nós que não olhamos e que nós que nos achamos autossuficientes para fazer todas as coisas. E esquecemos que nós somos filhos de um Deus. E precisamos imitar o nosso Pai em tudo que Ele faz. Onde o Espírito Santo está, há emoção, poder e transformação. Vou ler novamente Atos 2:1-4 e apóstolo, verso 43. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito os capacitava. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No Pentecostes, o que aconteceu com a igreja? Ela foi cheia, transformada e enviada com poder. Hoje, as nossas igrejas estão cheias, poucas transformações e sem nada de poder. Porque estamos colocando a força humana, o intelecto, a sabedoria à frente do Espírito Santo. Não é. É o contrário. Não é minha sabedoria. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios da liberdade ao Espírito Santo. E quando estamos cheios, seremos enviados com poder. Os enfermos chegarão e serão curados. Os cadeirantes chegarão e sairão andando. Os cegos voltarão a enxergar. Os mudos vão falar. Os surdos vão ouvir. Por quê? Precisamos colocar o Espírito Santo. Sinais e maravilhas. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Todos se reuniam em algum lugar. Mas havia sinais, havia prodígios, havia maravilhas. E isso se apagou. Porque nós só queremos igrejas cheias. Marcos 16, 17 a 18. Marcos 16, do 16 ao 18, tá, gente? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aleluia. Aonde está acontecendo isso? Precisamos entender a obra do Espírito Santo. Precisamos crer nos milagres, crer nas curas. O Espírito Santo, ele nos enche para a salvação, comunhão com Deus, serviço na igreja, trabalhar na igreja, trabalharmos fora, manifestações de poder. Aleluia. Mas para que isso aconteça, precisamos ter sensibilidade, precisamos estar andando
em comunhão com o Espírito Santo. Precisamos estar jejuando com o Espírito Santo. Precisamos ter tempo de qualidade com a pessoa do Espírito Santo. Não é 10 minutos, não é 5 minutos, mas é tempo. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós vemos o resultado do seu mover. João 3,8. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer onde vem e de onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você sabe do Espírito Santo. Você sabe do mover. Você sabe do que Ele está fazendo. Você sente a presença do Espírito Santo. Assim como o vento ninguém vê, mas sente e vê o seu resultado. Nós aqui, Paraná, resultado de um vento. Nós conseguimos ver, nós não vemos, mas vemos o resultado que acontece. A mesma coisa do Espírito Santo. Nós não vemos Ele, mas nós sentimos a sua presença. Aleluia. E vemos o seu resultado. Aleluia. Quando há milagre, nós sabemos que ali o Espírito Santo de Deus operou um milagre. Aleluia. Quando nós estamos orando por algo na nossa casa, e esse algo se orou às 8, ao meio-dia teve a resposta. Você sabe, ali houve operação do Espírito Santo. Amém. É isso que eu estou falando. É você estar sensível ao Espírito Santo. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. A presença é real. Não podemos falar que é um arrepio. Não, a presença do Espírito Santo tem que ser algo real em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, do 4 ao 5. Minha mensagem, minha pregação não consiste de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consiste de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e na plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. A manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. O que você sente quando Deus toca é a glória. A manifestação do Espírito Santo em ação nessa terra. Precisamos dar a liberdade. Mas como é que eu vou dar a liberdade? Como é que eu vou estar cheio do Espírito Santo? Comece a analisar a você mesmo quanto tempo você tem livre de coisas que não te levam à presença dele e você está fazendo. Quanto tempo você tem dedicado do seu dia em oração? O quanto tempo você tem dedicado do seu dia em jejum? O quanto você tem dedicado em ouvir a palavra de Deus? Em quanto tempo você tem dedicado em estar orando, se entregue, se derramar na presença de Deus, sem reservas, sem medo do que os outros vão pensar? Porque quando nós deixamos essas coisas que dos nossos achismos de lado, das coisas que nós achamos interessantes, e nos focamos nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito Santo, nós vemos o poder do Espírito Santo,
Nós vemos as manifestações do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas é isso que nós precisamos fazer diariamente. Precisamos estar sempre dispostos a que o Espírito Santo possa se mover através, usando a nossa vida como um instrumento afinado na mão dele. Precisamos entender que precisamos do Espírito Santo. E a nossa filiação mudou. Quando aceitamos a Jesus, a nossa filiação não é a mesma. Nossa filiação é de Deus. Nós somos filhos agora. Foi totalmente mudado. E quem não quer estar na presença do seu Pai? Estar ali, sentir a presença. É ter intimidade. É ter foco. Muitas, já ouvi pessoas falando: eu ligo todo dia para meu pai, para minha mãe, sempre falo com eles 5, 10 minutos, 15 minutos. Mas com o Espírito Santo, quanto você tem dedicado de tempo? O quanto você tem separado o tempo para estar entendendo o que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida? Porque nós pedimos todas as coisas ao Espírito Santo, mas esquecemos de ter um tempo com Ele, de entender os seus desejos, de entender aquilo que Ele está disposto a fazer. Mas nós achamos que 2 minutos na oração antes de dormir é o correto. A oração de ao acordar, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, eu entrego nas suas mãos e que o Senhor faça tudo aquilo que eu já orei, que venha acontecer, que venha isso, venha aquilo. Oração de até ir no banheiro escovar os dentes. É tempo da igreja de Deus parar de viver em migalhas. É o tempo da igreja de Deus fluir no Espírito Santo. É o tempo da igreja ser igreja. É o tempo da igreja orar pelos enfermos e eles serem curados. É o tempo da igreja ter um relacionamento com o Espírito Santo, não só de falar, mas de andar. Amém. É tempo da igreja se entregar ao Espírito Santo de Deus. Não coisas rasas. Não arma até o tornozelo. Coisas mais profundas. Mais profundidade. Muitos querem mover, igual aconteceu na Rua Azusa. Mas se não tiver a presença de Deus nos cultos, se não tiver oração, se não tiver adoração, se não tiver liberdade do Espírito Santo, se não tiver os pastores orando, os líderes da igreja orando em casa, jejuando, buscando a presença de Deus, nada vai acontecer, serão coisas superficiais.
Muitas coisas estão acontecendo. Não, mover lá, mover aqui, mover isso. Na rua Azusa, as pessoas que passavam pela frente caíam. Caíam. Não resistiam à glória de Deus. Isso que estão falando que é mover, não é mover. E quando há o poder de Deus, quando há a unção, ninguém para em pé. Porque existe o peso de uma glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. E não está sendo pago esse preço para esse tipo de mover hoje. Aleluia, Senhor. Muitos falam dos avivalistas no tempo deles que havia. Hoje não pagamos nem 10% do que eles faziam no tempo de oração. Mas nós queremos o mover. Sinto muito falar. Não vamos ter. A igreja precisa acordar. Não é a igreja mais bonita, é a igreja mais cheia. Não é a igreja mais milionária. É só olhar para as igrejas de Atos. Se você ler Atos da igreja, você vai ver que tem muitas igrejas no Brasil assim. Tem dinheiro, mas não tem poder. E nós precisamos desse Espírito Santo que Deus enviou, do conselheiro. Esse conselheiro nós precisamos. Precisamos escutar esse conselheiro. Não escutar muitas vezes os nossos achismos, mas escutar realmente o conselheiro de Deus, o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos revelar as coisas de Deus. É Ele que conhece os pensamentos de Deus ao nosso respeito. É o Espírito Santo que nós precisamos. É o Espírito Santo que precisa estar nas igrejas, nos nossos cultos. Em nome de Jesus.